If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Vi essa frase, agora há pouco. Cuidado para não ensinar ao mundo que você resolve tudo. É o melhor jeito de se cercar de pessoas que não resolvem nada. Por que você tá olhando pra mim? Por que você acha que eu tô olhando pra você? É, meu amor. Eu sei É aquela que você tá história olhando pra mim. que a gente julgou daquela menina que pegou e fez o trabalho inteiro e depois reclamou que ninguém fazia nada. Sim. O que a gente faz tá comunicando pras pessoas o que a gente é. Faz. E, portanto, pessoas que não fazem essa parte podem se acoplar na gente. Isso também se aplica no não mostre pro mundo que você é uma pessoa forte que aguenta tudo, porque as pessoas vão botar tudo pra você aguentar. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Estou errada de perder uma amizade sem um confronto? Parabéns pelo podcast, meus amores. Eu amo acompanhar as histórias e vocês são maravilhosos. Um beijo pra vocês, divas e divo. Eu sou a Clara, de 21 anos, mulher, e sempre fui muito próxima do meu grupo de amigos do colégio. A Maria, de 22 anos, o Bruno, de 21 anos, a Vitória, de 21 e o Jurandir, de 20 anos. Nos primeiros anos depois da escola, a gente ainda conseguia se reunir de vez em quando, mesmo com a correria da faculdade e do trabalho. Mas com o tempo, o Jurandir começou a demonstrar que não fazia mais questão da amizade, e isso foi ficando cada vez mais claro. O primeiro sinal foi quando a Maria e a Vitória combinaram de correr com ele. Ele tinha confirmado, mas na hora, simplesmente não apareceu. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele disse que, entre aspas, esqueceu. Mas a verdade é que ele estava com os amigos da faculdade. Em outro momento, ele chamou a Vitória dizendo: falando em festa, vamos amanhã? Ela respondeu que sim e comentou que chamaria o grupo todo, mas ele logo desconversou. Ah, mas vocês não gostam de bar e eu nem convidei. Hã? Foi confuso, porque ele claramente deu a entender que queria que ela fosse, mas não queria que o resto do grupo fosse. Teve também um momento delicado com a Vitória. A avó dela passou por um problema grave de saúde. E enquanto todos nós tentamos confortá-la, estar por perto, o Jurandir simplesmente ignorou completamente a situação, como se não fosse com ele. A partir daí, as atitudes dele começaram a se tornar ainda mais estranhas. Ele nos ignorava quando estava com os amigos da faculdade, desmarcava encontros com desculpas esfarrapadas, me ignorou quando me viu no mercado, não parabenizou a Maria no aniversário e agiu de forma estranha com o Bruno depois de saírem juntos de um rolê. Mesmo assim, a gente ainda tentou manter a amizade. Até que veio a questão da viagem de fim de ano que ele mesmo sugeriu. Disse que poderíamos usar o apartamento da família dele no litoral e garantiu que estava tudo certo. Mas, toda vez que perguntávamos sobre os detalhes no grupo, ele ignorava as mensagens. A Vitória, desconfiada, perguntou diretamente se estava confirmado e ele disse que sim. Mesmo assim, a falta de iniciativa e engajamento dele deixava claro que provavelmente ele desistiria na última hora. A Maria decidiu mandar uma mensagem perguntando o que estava acontecendo, por que ele estava distante, e ele respondeu apenas que não se sentia mais confortável no grupo, mas que ninguém tinha feito nada de errado. E continuou sem explicar nada. A Vitória voltou a perguntar se a viagem estava confirmada e ele disse que sim de novo. Mas a essa altura, a gente já estava cansado da falta de compromisso. A Maria pediu para que ele desse uma resposta definitiva, porque se a viagem fosse cancelada, a gente precisaria de um tempo para achar outro lugar. Ele prometeu que enviaria uma mensagem avisando o cancelamento, mas nunca mandou. Nossa, gente. Então, decidimos seguir sem ele.
Encontramos outro lugar e, por consideração, ainda o convidamos, mas ele recusou de forma rude, deixando claro que não se importava mais com a amizade. Desde então, nossas interações se tornaram quase nulas. Agora eu fico me perguntando se um confronto mais direto teria feito alguma diferença. Será que, se tivéssemos cobrado mais atitudes dele, ele teria sido mais honesto sobre o que realmente sentia? Mas também, eu penso que a amizade é algo recíproco. E não faz sentido ficar insistindo em manter algo que ele claramente não valorizava mais. Então, tô errada por ter deixado essa amizade acabar sem um confronto direto? Pra quê? Não precisa, né? A minha pergunta é, o que você ganharia com isso? Né? O que ela ganharia com isso? Acho que ela ganharia o poder falar pra ele o quão isso magoou ela. Pronto, acho que vai é isso lá que e ela fala. quer. Vai ela lá. tá perguntando se ela deveria ter falado, entendeu? Cara, eu acho que se ela tá sentindo que tem algo ainda que precisa ser dito, vai lá e fala. Escreve uma mensagem, manda. E aí, se o outro vai receber ou não, se o outro vai te responder ou não, é problema do outro. Se você sente que tem alguma coisa ainda não resolvida em você, com o seu sentimento, que você precisa botar pra fora, vai lá e bota. Agora, sinceramente, você já disse tudo. Essa pessoa não tava recíproca nessa amizade. Desse buraco não saía mais o quê? O cavalo dado não se… Desse buraco não sai mais Cachorro? Mato? O mato não sai… Mato. Cachorro? topeira. Mato. Do buraco é topeira. Não tem nada de topeira, ditado nenhum. É desse Nenhum mato ditado sai tem cachorro. topeira. Nenhum Brasil ditado tem inteiro. topeira. Não tem um Mandem um ditado com topeira pra gente. Não tem um ditado Topeira no não é Brasil um que bicho não que fala é tipo topeira. tomou o Brasil, topeira, né? Tomou Tatu o Brasil. também serve. Tatu também Tomou serve. o Brasil. Tomou o tal com a Xuxa. Uou, Brasil. Uou, Brasil. Uou. Tipo, é muito brasileiro que ela falou, gente. É. Não, capivara. Capivara. O que é o É o que eu tô Brasil. falando, que Com- topeira não é um bicho muito Brasil. Ah, tá. Não? Não, Acho que não. Acho que não, né? é muito mesmo, Então, com capivara, animais que possam ser parecidos com uma… Mas capivara não sai do buraco. Ela sai do Nessa rio. lagoa não tem capivara. Lagoa? Pronto. É, Lagoa não é artificial? brejo, pântano. Não. A Pântano. Lagoa Que Rodrigo de seria? Freitas não é É artificial. sim, lago é natural e lagoa, quando tem o A no final, é artificial. Ih, gente. Não, Mas a represa lagoa artificial. do Rodrigo de Freitas não é eu vou artificial. conferir essa informação. Vai melhor. procurar aí no Eu Google. vou fazer um fact-check dessa informação que você tá passando fake Mas news. eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu aprendi isso em algum momento da Lago. minha vida. O que a gente Bom. tá fazendo da vida, né? Desse rio não sai capivara. É, Isso. Era essa que eu era tava tentando essa a lembrar. questão. Entendeu? Ó. Entendi. Não adianta espremer que a parte de dente não sai mais. Vamos lá. Tava esperando ela falar de espinho. Cara, um lago natural Ah. é um corpo de água que se forma naturalmente sem intervenção humana, enquanto uma lagoa pode ser natural ou artificial. Toda lagoa é Chupa, artificial. Não, pode ser natural. Toda lagoa, se é artificial, é uma lagoa. Não é um Aham. lago. Mas Chupa, uma lagoa também falei. pode ser natural. Mas também tem lagoa Viu, natural. Vitor? Eu tô certo também! Ele sempre tá certo também. Ih, gente. Depois a gente pesquisa a diferença entre lago e lagoa, que eu fiquei Eu curiosa. vou pesquisar. Bom, mas é uma É. forma de vocês decorarem. Se tem o A de artificial no final, é porque é artificial. É por isso que eu decorei. Mas não sempre. Tá, vai. sempre. E aí a capivara não sai do rio, entendeu? Entendi. Agora, vocês acham que ela quer falar algo a ele, ainda que tem algo, tipo, pode ser, ou ela também quer ouvir explicação? Porque eu entendo essa coisa do… É uma coisa que a gente tem que passar por cima, porque a vida não vai dar explicação pra gente sempre. Mas eu entendo esse desejo, eu tenho até hoje, eu ia dizer no início dos 20, mas eu tô no final dos 20, eu tenho isso ainda, de querer saber, de querer entender, de querer explicação. Porque quando a gente ainda gostaria que aquela relação tivesse dado certo, ou desse certo, a gente ainda quer continuar a comunicação pra ver se a gente consegue remendá-la. A verdade é que ela queria continuar a ser amiga dele e ele não queria. E ela está magoada com isso. Ela tá controlando a relação dele com todo mundo. Tá tipo, você brigou com ele, com ela. Viu? Tá colecionando argumentos pra ir cobrar ele. E na verdade ela só tá com um pouco de saudade. Eu acho que é sempre justo você colocar, né, o que você sente. Tipo, pô, amigo, tô com saudade de você. Acho que você se afastou do grupo. Eu queria entender por quê. Eu gosto muito de você. Se você quiser se afastar do grupo, beleza. Mas será que comigo a gente não consegue sair um dia ou outro? Você correu atrás dele? Você chamou ele pra sair, de repente? Às vezes isso é importante. Ele mostrou eu a acho que ele- evasividade dele já. É. Quando ele diz, não, Sobre tá o grupo. tudo bem. Ninguém fez nada, eu só tô… Tipo assim, pra ele já acabou a amizade tem algum tempo. Mas sobre o grupo, eu acho que é diferente. Ele deixou claro que o problema dele era muito o grupo em si. Aham. Eu acho que ele saiu da escola… Gente, um clássico, né? Story clássico. of my life. Tipo assim, saiu da escola, foi pra faculdade, encontrou o seu lugar. E
E as amizades da escola acabam ficando mais selecionadas. Tipo assim, é isso. É tipo, fazer parte de um grupo que veio da escola é pesado, tipo, pra muitas pessoas, sabe? Porque é o grupo e aí é a dinâmica. A gente falou isso no episódio recente. Tipo, a dinâmica do grupo da escola faz todo mundo, né? Ficar meio escola e tal. Às vezes isso faz mal pra ele. E aí eu acho que ele poderia… E eu acho que ele falou… O grupo faz mal pra mim. Mas ele não precisaria cortar com todas as pessoas. Ele pode cortar com uma ou outra, de repente. É que eu acho que ele deve estar tendo dificuldade de cortar com uma ou outra pessoa. Porque quando a gente sai de um grupinho, assim, de escola… Às vezes a mentalidade dessa coisa… Somos um grupo, do terceirão pra vida. Essa dinâmica, assim, de grupo prevalece. E as pessoas não conseguem se enxergar. Começa a ter dificuldade de se enxergar enquanto indivíduo. Exato. É um pouco do processo de maturação. Sim. É, tipo… E aí… Não sei, bom dia. Meu cérebro tá ligando. Tem a criação da unanimidade dentro do grupo, né? É. Não que nenhum grupo Discord, mas tem uma… As pessoas se unem a partir de um traço que eles se reconhecem. E a partir desse momento o traço se torna… Ser um grupo. E o traço ele expande no grupo até que acontece sim uma valorização do que é o igual e aí se torna uma grande massa igual. É pulsão de vida freudiana isso. E eu acho que ele tá indo um pouco contra essa lógica de grupo. Ele já tá se identificando enquanto indivíduo, conhecendo coisas particulares que ele gosta, que são diferentes do resto do grupo. E eu acho imaturo um grupo não se desvencilhar dessa lógica grupal e enxergar indivíduos e se relacionar individualmente. Mas eu também acho imaturo o Jurandir não encontrar outra lógica que não seja a evasão total do grupo. Entendeu? E sem comunicar. Agora, o que a gente pode fazer com o Jurandir? Nada, porque só o Jurandir pode fazer algo com ele mesmo. O que eu diria pra você? Você não tem como controlar o que o Jurandir vai fazer ou não, se ele vai se justificar ou não. Se mesmo que você chegue pra confrontar ele e pedir uma justificativa, ele pode ter a escolha pessoal dele de simplesmente não querer falar nada, tá ligado? Se ele não quiser se justificar, se ele não conseguiu elaborar esse pensamento na cabeça dele, ele não souber o que te dizer, ele não vai dizer. Então não tem como você ficar com essa expectativa de que ele vai te dizer alguma coisa, entendeu? Talvez você tenha que curar essa expectativa aí no teu coraçãozinho, porque às vezes você não vai ouvir nada do Jurandir. Eu acho isso dificílimo. Exato, isso mas é muito assim, difícil. é isso. Precisa de um tribunal final, sabe? Tipo, o julgamento final do Jurandir, sabe? Tipo, ai, galera, agora chegou o dia, sabe? Não precisa disso. Ele já está dando sinais. Ele já tá assim, galera, não tá rolando pra mim. Não são vocês a minha prioridade. Não. Deixa ele ir, sabe? Tipo, não fica forçando a barra da amizade, porque só vai ser mais difícil pra todo mundo. Ele vai ser obrigado a Inventar um motivo, ficar, sei lá. né? Tipo, justificando, assim. Às vezes é só a verdade crua e dolorosa de… Não me interessa mais por vocês. E aí, vocês E não ia ficar precisa- melhor? Não precisa de uma grande briga pra você se retirar. A pessoa não precisa ser a coisa Não. mais horrível do Não. mundo pra você Não. terminar. Não precisa dar pra remendar. Pode ser fruto do… não me reconheço mais. Isso não é pessoal. Isso não existiu uma briga, não existiu algo a se resolver. É que tem essa coisa de quando você quer ouvir, é porque você ainda quer resolver. Você ainda quer que essa relação continue. Se alguém me dá uma explicação e eu puder resolver, vamos tentar. E às vezes a pessoa diz, eu não quero mais tentar. Eu tô bem de partir. E esse querer triste. resolver, às Triste, vezes… né? É triste. E esse querer resolver, muitas vezes diz mais sobre uma construção do que um dia isso foi, do que de fato sobre o que isso é. Vocês entendem? Entendo. Tipo, existe uma idealização sobre o que era essa amizade. Só que o que ela tá sendo ultimamente, de fato, essa amizade com o Jurandir? É ausência, é falta de compromisso, é marcar e desmarcar, é marcar e esquecer, é dar mais importância para as outras amizades do que para vocês. Olha para isso como isso é de verdade. É essa amizade que você quer cultivar agora? Para que você vai insistir nessa amizade, entendeu? Porque eu acho que você tá querendo insistir numa lembrança do que isso já foi. Ele era um bom amigo na época da escola. Só que isso é o que é agora, entendeu? Eu adorei isso. É. Eu adorei isso. E eu acho que até poderia ela olhar e dizer, não, tudo bem, o Jurandir é aquele amigo que aparece às vezes, não sei o quê. Mas ela não está conformada com isso também, entendeu? Porque a pessoa pode mudar o tipo de relação e também ainda caber. Mas é o que você falou. Ela não quer essa, ela quer aquela outra. Então ela não tá satisfeita, ele não tá satisfeito. E ele tá dando sinais de que ele vai embora. É deixar aí, porque o passado não vai ter mais. Ou a gente gosta do presente e lida com o fato de que ele é um amigo escorregadio, e só de vez em quando.
ou aceita que ele vai. Esse processo do luto da amizade, de você querer que aquela amizade seja como antes, porque era muito boa. Sim. E aí as amizades vão indo e vão fluindo, e você vai entendendo que algumas amizades ficam em algumas caixinhas diferentes. E nem sempre as pessoas vão ser aquele melhor amigo pra sempre. Por isso que eu também vou muito na filosofia do, cara, tô muito, muito próxima de uma pessoa agora. Vou aproveitar muito agora, porque eu sei que daqui a um ano talvez não seja assim. Então, valoriza a amizade que você tem no momento presente com as pessoas, sabe? Porque é isso, é muita coisa que depende pra uma amizade ser realmente presente, legal e tal. Então… Estou errada de perder uma amizade sem um confronto? Não acho. Não tá errada. Não tá errada, não. Tá errada. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. É isso, pessoal. O clube tá fechado pelo fim de semana. A gente se vê de novo na segunda. Tentem não errar muito esse fim de semana, tá? Mas se errarem, manda sua história pra gente. Beijos! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.